Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. E hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro, e você vai conferir com a gente nesta edição. O grande destaque do dia é o terceiro levantamento da safra feito pela Conab, confirmando uma safra pouco superior a 211 milhões de toneladas. Você tem as informações, destaques aqui para soja, milho, algodão, feijão e arroz no Agricultura BR de hoje. E a soja deve garantir manutenção de renda ao produtor do estado gaúcho. Você vai conferir também como é que estão os negócios com café arábica e café conilon aqui no Brasil. E vai conferir em primeira mão esses números então divulgados agora há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento para o Mercado de Grãos. Bom, você tem mercado físico, mercado futuro, tem a previsão do tempo, análises, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios a partir de agora, porque está no ar o Agricultura BR. E a gente começa essa edição divulgando os números divulgados aí há pouco pela Conab no início dessa sexta-feira para o mercado de grãos no seu terceiro relatório, então, de grãos que a gente traz agora com exclusividade. Bom, aqui o Agricultura BR traz informações, as informações gerais, o pessoal que está ligando a televisão agora já deve ter visto, são 211 milhões de toneladas, a produção estimada pela estatal brasileira, trazendo informações de um ligeiro aumento por conta de alguns fatores que você vai entender a partir de agora. Antes de começar a falar desse relatório geral, esse terceiro levantamento de safra, o último da Conab para esse ano de 2015, nós vamos trazer então os destaques para a produção de soja. A produção de soja foi ampliada de acordo com os números que foram divulgados hoje, pouco mais que 102 milhões de toneladas, assim estima a produção, a Conab, produção de soja, a produtividade também é maior se comparado ao que acontecia no passado, mas os destaques você confere a partir de agora aqui no Agricultura BR. Eu vou trazer o primeiro gráfico mostrando uma situação aqui que traz os números para esta safra. Você tem aqui a projeção da Conab, produção brasileira de soja, a área de acordo com a estatal, ela atinge 33.189.000 hectares, a produtividade brasileira deve atingir 51,45 sacas por hectare contra 49,9 sacas da safra passada. Agora a produção brasileira chama atenção, são 102.459.100 toneladas a produção estimada pela Conab, de acordo com o terceiro levantamento que foi apresentado no dia de hoje, mostrando que a produção da Conab deve ser, aqui do Brasil, deve ser maior de acordo com a Conab. Aumentou a área, como você pode ver aqui, comparado com o levantamento de novembro, a área ficou um pouco maior, a produtividade é maior também e, consequentemente, a produção ela veio para um valor ainda superior ao que se tinha trazido no relatório do mês de novembro. Já que nós estamos falando sobre o mercado de grãos, vamos ver agora como estão as movimentações no mercado futuro na Bolsa de Chicago para a oleaginosa, que há pouco vinha em alta. A gente vai conferir como estão essas negociações para o início dessa sexta-feira, já na hora do almoço. Você observa a variação positiva em todas as posições negociadas. O contrato de janeiro do próximo ano, alta de 0,39% a $8,81 mais 75 por bushel. O contrato de março de 2020
2016, também uma alta, uma variação positiva de 0,39% a 8 dólares 84 centes mais 75 por bushel. Maio de 2016, alta de 0,45% a 8 dólares 91 centes mais 50 por bushel, e o contrato de julho de 2016, alta de 0,53% a 8 dólares 98 centes mais 75 por bushel. Por enquanto, movimentação de alta na Bolsa de Chicago. Mas um importante fator que ele delimita as principais exportações, as principais commodities agrícolas é o dólar. Vamos ver como estão as negociações para o dólar comercial. Neste momento, em alta de 1,31% a R$ 3,84 mais 9. O dólar, então, neste momento, vindo em alta, o dólar comercial. Bom, como os últimos números apresentados nos Estados Unidos, né, trazem situações positivas. O primeiro relatório de vendas de demanda, oferta e demanda, acabou não trazendo qualquer novidade, manteve tudo como estava desde o mês de novembro. Aí veio na quinta-feira, ontem, o relatório de vendas e exportações. Esse trouxe informações um pouco mais positivas para o mercado, que vem acompanhando esse movimento de alta que você viu há pouco com a Elaine. Alta hoje para a soja de Chicago, é o mesmo movimento que nós tínhamos nesta última quinta-feira. Os norte-americanos venderam na última semana pelo menos 2% acima da máxima prevista pelos operadores de mercado nos Estados Unidos. Isso trouxe uma situação um pouco mais positiva para esse mercado norte-americano. Vamos ver agora então os últimos números dos Estados Unidos em relação à soja. Nós temos aqui a primeira análise gráfica. Você está vendo aqui histórico de vendas para 14 semanas de safra nos Estados Unidos, aqui por temporada. Fica muito claro aqui um movimento de alta entre a temporada 11-12 até a 14-15, que teve o pico de vendas para 14 semanas com 40 milhões 460 mil toneladas. 34 milhões e 400 mil é o que nós temos de vendas nos Estados Unidos agora em 14 semanas na temporada 15-16. Ficam 6 milhões de toneladas abaixo do que se tinha na temporada passada. A expectativa de vendas nessa temporada é realmente menor, como foi confirmado também nesse relatório de oferta e demanda apresentado nesta semana pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Dando sequência, nós temos mais uma análise gráfica. Estados Unidos é o destaque. Nós temos 14 semanas de safra e aqui nós mostramos os embarques. Na temporada 14-15, 14 semanas tinham 23 milhões 750 mil toneladas embarcadas e agora 21 milhões 840 mil toneladas embarcadas. Apesar de ter um volume de vendas menor, você observa que os embarques não têm uma distância tão grande. Aqui entre a temporada 14-15 e a 15-16, a diferença no momento é de 8%. 8% a menos de embarques de soja na temporada atual, se comparada à safra 14-15. E por aqui mais informações sobre a soja no estado do Rio Grande do Sul, onde ela deve manter aí a rentabilidade ao produtor gaúcho. De acordo com a estimativa da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, o plantio da cultura da soja já está na reta final. A área deverá aumentar pelo menos 3%, ultrapassando 5 milhões e 300 mil hectares. A expectativa das cooperativas gaúchas é de ao menos manter a mesma produção da temporada 14-15, o que chegou a 15 milhões de toneladas. Na avaliação da federação, será difícil superar a alcançada no período 14-15, mesmo com as projeções otimistas que apontam uma alta de 7% à safra anterior. No entanto, se o clima colaborar, será possível ao menos chegar à mesma projeção ou apostar em um crescimento com a tecnologia empregada nas lavouras nas últimas safras. Também será possível crescer entre 3% a 5% em ganho de produtividade. O plantio da cultura já ultrapassou os 90% no estado do Rio Grande do Sul. Por aqui a gente acompanha agora no mercado físico brasileiro cotação para a soja, dessa vez no Paraná. E
E o estado do Paraná foi o primeiro a concluir a semeadura de soja na temporada 15-16. Por lá, durante o tempo de trabalho, de plantio, tudo deu certo, o clima funcionou, as chuvas caíram no momento correto, então concluiu-se muito rapidamente o sojicultor paranaense. O problema é que agora há um excesso de chuvas sobre o estado do Paraná, excesso de chuvas na produção de soja, você já sabe, traz efeitos negativos. O primeiro deles é a questão da baixa luminosidade, a luminosidade diminui, tem ainda a proliferação com maior facilidade de fungos e doenças sobre a lavoura, tem as dificuldades de trabalho e o manejo para a soja, com isso a dificuldade fica grande para aplicar defensivos e a soja paranaense começa a sofrer esses impactos, principalmente da ferrugem asiática, que tem aparecido com maior frequência por conta dessa chuva toda. Vamos conversar com a Thaís Baroni agora, ela que fala a respeito da expectativa de clima para o estado do Paraná. O sojicultor do Paraná se teve muita sorte na semeadura. Neste momento de desenvolvimento, Thaís, a situação não é a mesma. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Elaine. É isso mesmo. As chuvas, elas ainda vão continuar sobre o estado do Paraná. Como a gente observa pelas imagens de satélite, podemos ver nuvens carregadas sobre o estado e a previsão na tarde de hoje é de pancadas de chuva. A umidade do solo no estado do Paraná está bastante elevada por conta do excesso de chuvas, como vocês disseram. Solo bastante encharcado em todo o estado e agora nas próximas semanas, infelizmente, a chuva deve continuar ainda sobre o estado. Como eu disse, na tarde de hoje, previsão de pancadas de chuva sobre todo o estado. Nas áreas mais ao sul do Paraná, o tempo fica um pouco mais firme. A chuva hoje, ela não deve ser tão intensa. Ela deve ser mais irregular e não deve trazer grandes acumulados. Amanhã continua chovendo, só que nas áreas a oeste do estado do Paraná, a previsão é de chuva um pouco mais intensa. Inclusive, em algumas áreas há risco para queda de granizo. No domingo continua chovendo ainda sobre o Paraná, só que a chuva volta a perder um pouco mais de força. Mas como a gente observa, as pancadas de chuva ocorrem de maneira generalizada sobre todo o estado, Fabiano. Tá certo, Thaís. E olha, falando ainda nas áreas produtoras, estendendo essa previsão também para os outros produtores que estão sintonizados na Agricultura BR, como fica o tempo para os próximos dias, Thaís? Olha, Elaine, assim como no Paraná, o estado do Mato Grosso do Sul, as áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul ainda vão receber bastante chuva agora nos próximos dias. Neste primeiro período, a previsão é de pancadas de chuva também sobre toda a região sul do estado do Mato Grosso do Sul. Entre o oeste do Paraná e o sul desse estado, os acumulados de chuva podem passar dos 100 milímetros agora nos próximos 5 dias. Então, vai chover ainda bastante sobre toda essa região. Nas outras áreas produtoras de soja do Mato Grosso e também de Goiás, a chuva fica um pouco mais irregular neste período, principalmente sobre o estado do Mato Grosso, com acumulados de no máximo 15 milímetros. A partir do segundo período, entre os dias 16 e 20 de dezembro, aí sim a chuva volta a perder um pouco de força sobre o Paraná, mas vai voltar a ganhar força sobre o Mato Grosso do Sul, onde os acumulados passam dos 50 milímetros. Neste período, volta a chover um pouco mais também sobre o estado do Mato Grosso, com acumulados passando dos 30 milímetros. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Thaís. Daqui a pouco ela volta falando sobre o café. E agora, falando em café, a gente vai para um breve intervalo e na volta você acompanha os preços para o café arábica e também robusta para este mês. Bom, você vai ver ainda hoje os efeitos e os estragos que os pombos trazem nas lavouras e a pesquisa que está sendo feita para lidar com essa praga que é urbana, mas que também atinge as áreas de produção do país. Nós vamos para o intervalo, então aproveite para mandar também a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 679656-2266. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. E olha só, destaque agora são para as áreas de produção de café. Voltou a chover com regularidade sobre o Sudeste, isso traz bom desenvolvimento. A segunda florada de café no Brasil está muito boa, as áreas estão em período de granação e o desenvolvimento vem muito bem. A única exceção é o norte do estado do Espírito Santo, que essa regularidade ainda de chuvas não chegou por lá, mas a Thaís Baroni vai nos trazer a informação se isso muda ou não muda nas próximas semanas. Thaís, será que o produtor capixaba, o cafeicultor, pode ter aí um momento assim, de uma esperança um pouco melhor de chuvas na sua região?
Olha, Fabiano, na região norte do Espírito Santo, infelizmente, as chuvas elas ainda tendem a ficar um pouco mais irregulares agora nos próximos dias. Já nas demais áreas produtoras de café da região sudeste, vai continuar chovendo ainda. Como a gente observa pelas imagens de satélite, temos uma frente fria. Ela está na costa da região sudeste, já está um pouco mais enfraquecida, mas esse sistema ainda provoca chuva em grande parte da região. A previsão na tarde de hoje é de pancadas de chuva em grande parte da região sudeste, entre São Paulo, Rio, grande parte de Minas Gerais e até mesmo nas áreas mais ao norte do Espírito Santo. Só que essa chuva, infelizmente, ela não deve ser tão intensa. Somente nas áreas mais ao extremo norte de Minas Gerais é que o tempo fica um pouco mais firme. Amanhã, a mesma situação, essa frente fria ela ainda continua sobre a costa do sudeste, mas ela tende a perder ainda mais força. As instabilidades continuam atuando principalmente entre São Paulo, Rio e Minas Gerais, sendo que no norte do Espírito Santo e também extremo norte de Minas, o tempo fica um pouco mais firme. Já no domingo, a situação muda um pouco. Nós temos a chegada de novas áreas de instabilidade sobre a região sudeste do país. A previsão é de chuva forte, inclusive, nas áreas ao leste do estado de São Paulo e também sul de Minas Gerais. Em toda essa região aqui, a partir do domingo, há risco, inclusive, para queda de granizo. Já sobre o Espírito Santo, continua chovendo, principalmente nas áreas mais ao sul, enquanto que nas áreas ao norte do estado, o tempo vai voltar a ficar mais firme neste período. Como a gente observa, até pelo menos o dia 15 de dezembro, não há previsão de chuva muito significativa entre o norte do Espírito Santo e também de Minas Gerais. Já sobre São Paulo e o restante do estado de Minas, aí sim, continua chovendo ainda de maneira mais regular, acumulados variando entre 50 e até 70 milímetros em grande parte dos dois estados. E entre os dias 16 e 20 de dezembro, mesma situação. Sobre o Espírito Santo e também centro-norte de Minas Gerais, as chuvas elas tendem a ficar um pouco mais irregulares agora nas próximas semanas, com baixos acumulados de no máximo 15 milímetros. É entre São Paulo e sul de Minas que continua chovendo um pouco mais, mas inclusive neste período, as chuvas elas perdem força também nessas regiões, graças à formação de um novo bloqueio atmosférico que vai se formar aí sobre a região sudeste do país e não vai deixar as chuvas ficarem tão intensas agora nas próximas semanas. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Thaís. Obrigado. Até daqui a pouco. Por aqui a gente segue falando sobre o café. E olha, as cotações do café robusta seguem avançando aí de maneira consistente no mercado nacional neste ano. Já o café arábica vem oscilando com força, mas se mantém praticamente nos mesmos patamares da safra anterior. No início deste mês, especificamente, os preços, as cotações para o café robusta apresentam ligeiras altas, enquanto que para o café arábica vem reagindo com mais força. E é sobre isso que a gente vai acompanhar agora esses números, esses valores para o indicador CPEA. E você acompanha os valores para a data do dia 10 de dezembro. A gente vai acompanhar então primeiro começando com o café arábica, a saca de 60 quilos. Ontem, dia 10, R$ 483,23 a saca de 60 quilos. Portanto, uma valorização aí negativa em relação ao mesmo intervalo do dia 9 de dezembro, R$ 483,48. Uma variação diária negativa de 0,05 levemente, mas também fazendo aqui uma análise desses primeiros dias, esses primeiros 10 dias do mês de dezembro, aí sim uma variação positiva que chega a 3,80%. Da mesma forma, a gente confere também o indicador CPEA para o café Conilon ou Robusta. É o que a gente acompanha agora, saca de 60 quilos, ontem, dia 10, R$ 380,69. No dia 9, chegava a R$ 380,46. Portanto, nós temos aí uma variação positiva de 0,06% para o café Conilon. E fazendo uma análise nesses primeiros 10 dias, aí a gente observa a diferença em relação ao café arábica, enquanto a variação mensal aí vem sendo positiva de 3,80%. Para o Conilon, no apanhado desses 10 dias, vem sendo de 1,28%, números, portanto, do indicador CPEA. Por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha a cotação agora no estado do Paraná para o café.
E voltando aqui para o Brasil, a gente acompanha, claro, as negociações do café para a Bolsa Paulista. E as negociações, você já observa neste momento, 12h22, horário de Brasília, vem com queda nas duas posições negociadas e com poucos contratos. Veja que são 360 para o contrato de março do próximo ano, a $151 a saca. O contrato de setembro vem com menos contratos ainda, de 2016, são 40 contratos apenas, ou uma queda de 1,37%, os negócios a $151,25 a saca. Nesse momento, as negociações em queda na Bolsa Paulista. E o assunto agora é café arábica, mas agora negociado na Bolsa de Nova York. Portanto, eu falo da referência internacional para o café arábica negociado na plataforma Ice Futures, que tem mostrado oscilação nas últimas semanas, mas uma oscilação mais para o campo positivo do que para o negativo. E essa recuperação que tem sido mostrada nos últimos dias acabou refletindo também aqui no Brasil, mesmo que no momento em que não haja muitos negócios. Hoje, um pouco mais cedo, café arábica vinha com negócios em queda no mais curto prazo na Bolsa norte-americana, e é o que você vai conferir comigo agora. Vamos ver como é que está a situação do café arábica. Vem em queda mesmo, posição de março recua 1,42% a $1,24 mais 55 por libra-peso. Maio, $1,26 mais 65 por libra-peso, queda de 1,36%. Julho, $1,28 mais 90 por libra-peso, a queda é de 1,11%. Hoje um dia de quedas para o café no mais curto prazo. Essa queda já aproxima os negócios aqui dos valores mais baixos negociados nesta sexta-feira. Bom, se Nova York, os negócios em Nova York são a referência para o café arábica para o mundo todo, na Bolsa de Londres, na plataforma Life, nós temos a referência para o café robusta, que no caso do Brasil, café Conilon. Café robusta que tem no Vietnã o seu maior produtor, que fez anúncios importantes nos últimos meses, chegou a fazer uma retirada, se retirar do mercado, colocar menos café no mercado. Essa ação, essa atitude chegou a refletir até mesmo no café arábica em Nova York, só que logo depois vieram as estimativas do país, aumentando a produção, e isso trouxe uma pressão para o mercado de café robusta internacional e nos negócios em Londres. Londres, que hoje mais cedo vinha em queda também. Vamos saber como é que estão as posições agora da plataforma Life. Janeiro vem com recuo de 0,85% a $1.509 por tonelada. Março, recuo de 0,96% a $1.535 a tonelada. E maio, $1.564 por tonelada, queda de quase 1%, queda de 0,94% para a posição. Hoje temos um dia de queda de recuo no café arábica e também no café robusta. E se para o mercado futuro o café em ambas as principais referências vem em queda neste momento, a gente vai ver agora para o indicador Café Sul de Minas para o intervalo dos últimos 30 dias, onde apontou alta, e você acompanha de quanto vem sendo essa negociação. E lembrando você que esse valor está abaixo de R$500 a saca para a referência Café Sul de Minas. A gente vai aproveitar ver a análise do dia 10 de novembro até o dia 10 de dezembro. Dia 10, R$482,50. Esse preço aumentava no dia 20 para R$485. O pico de preço foi no dia 30, quando alcançou R$505. E agora começou essa semana já abaixo de R$500 e ali vem se mantendo R$497,50. Uma valorização, uma alta, portanto, nesse intervalo dos últimos 30 dias, que chega a 3,11% para o Café Sul de Minas. Por aqui o indicador Soja Brasil, destaque de agora do Agricultura BR. Esse indicador que é realizado considerando os 10 principais estados produtores do país, a mínima e a máxima diária para se chegar a uma média simples. Média simples que ontem acompanhava o movimento do dólar e subia. Ontem nós tivemos alta para o indicador Soja Brasil, é o que você vai conferir agora comigo na análise gráfica dos últimos 30 dias. 10 de novembro tinha o valor de R$ 75,05, na segunda quinzena de novembro veio para R$ 74,25,
74,35 no dia 24, fechou o mês a 75,20, ontem 74,58, uma recuperação se comparada à quarta-feira, porque quarta-feira o valor era de R$ 74,15. Portanto, entre quarta-feira e quinta-feira, a alta foi de 0,58%. Entre 10 de novembro e 10 de dezembro, aí uma queda de 0,63%. Chama atenção ainda, além dessa alta entre quarta e quinta-feira de 0,58%, que nos últimos 12 meses, a alta para o indicador Soja Brasil foi de 22,22%. Por aqui a gente acompanha os números para o indicador, o preço médio do milho praticado no Brasil, que conforme aponta o indicador, voltou a ser números positivos. Depois de semanas e semanas fazendo uma análise de 30 dias, tendo altas consecutivas, começou essa semana com uma leve queda. Esse recuo chegou a 0,33%, mas agora, ontem, quinta-feira, voltou novamente a marcar números positivos, inclusive acima de R$ 29,00 a saca. O indicador é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 8 principais praças produtoras brasileiras e você acompanha comigo essa movimentação do dia 10 de novembro até o dia 10 de dezembro. Começou no dia 10 de novembro, R$ 28,72, cedia entre os dias 18, dia 26 até o dia 3 de dezembro. Começou essa semana quase beirando a R$ 29,00, baixando, mas novamente reagindo os preços do milho no Brasil e fechando ontem, quinta-feira, R$ 29,06. Uma alta para os últimos 30 dias de 1,20%, mas também fazendo um comparativo com a data do dia 10 de dezembro de 2014, assim uma alta bem significativa de 22,7% para o preço médio do milho praticado aqui no Brasil. E lembrando você que é possível participar aqui do nosso programa, viu? Você pode mandar através também do WhatsApp, que é rápido, fácil, a gente recebe na hora e vários telespectadores enviando para a gente nesse momento. Se você não tem um número, anota, 6796562266. Por aqui, hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar os números para o mercado físico e futuro do milho. Falar em milho, daqui a pouco os números do terceiro levantamento da Conab para a produção brasileira de milho. Assuntos daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, chegou agora, seja bem-vindo. Daqui a pouco você vai ter os destaques do terceiro levantamento da Conab para a produção de algodão. Produção de algodão que ficou menor porque o produtor baiano optou pela soja. Mas esse é o assunto de logo mais, porque antes você tem mais destaques para o algodão. É isso mesmo, atenção, cotonicultor, por aqui, hora de ficar por dentro dos preços. E eu trago para você acompanhar o preço, então, para o indicador CPEA, para a pluma do algodão e, claro, você sempre bem informado com os preços. A gente vai acompanhar dia 10 de dezembro, a gente observa aqui R$ 2,23 mais 90 por libra-peso, mas no dia 9 era R$ 2,24 mais 24 por libra-peso. Portanto, nós temos aí uma queda, uma variação negativa de um dia para o outro que chega a 0,15%. Da mesma forma, uma análise desses últimos dias, desses primeiros dias, aliás, aqui do mês de dezembro, nós também temos uma variação negativa que chega a 0,53%, conforme apontam os números do CPEA. Ainda falando em algodão, por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro. Você acompanha como está a cotação da pluma do algodão lá no estado do Mato Grosso.
Olha, nessa última quinta-feira teve divulgação do relatório de vendas e exportações. Esse relatório trouxe números muito positivos para o milho. A expectativa do mercado era de uma venda máxima de 700 mil toneladas na última semana. Mas os americanos venderam 56%, um pouco mais que isso, acima da máxima esperada pelo mercado, atingiram 1.100.000 toneladas. Com isso, o mercado se animou um pouco, mas hoje a situação já é diferente. A situação agora é de queda para o milho, pelo menos é o que nós tínhamos há poucos minutos. Vamos saber como é que está o milho em Chicago. É queda no mais curto prazo, uma leve queda, é verdade, mas ainda assim operando no campo negativo. Você tem aqui a posição de dezembro, agora com negócios a $3,76, mais 3,76 agora, mudou o mercado, veio com uma queda um pouco maior, a 0,33% de recuo neste momento. Março a $3,78, mais 75 bushel, queda de 0,13%. Maio, $3,84 por bushel, praticamente na estabilidade. Você está vendo o mercado está em movimento, agora com queda de 0,06% para maio, dentro da estabilidade, enquanto que julho, $3,88, mais 25 por bushel, queda de 0,06%. O mercado vai recuperando um pouco agora em Chicago, vai mexendo, o mercado vai sendo trabalhado, então milho agora oscila um pouco, mas oscilando ainda com leves quedas neste momento lá na Bolsa Norte-Americana. Por aqui nós trazemos alguns fundamentos para este mercado. Eu comentava que as vendas de exportações na última semana foram positivas para os norte-americanos, os americanos que têm uma expectativa de vendas de exportação na temporada 15-16 menor. Vamos agora ver alguns fundamentos. Nós mudamos aqui o cenário para mostrar o histórico de vendas em 14 semanas nas últimas temporadas. E esse gráfico aqui mostra claramente um movimento de alta até a temporada 13-14 e depois queda de lá para cá, pelo menos para 14 semanas. A temporada 13-14 tinha uma venda de 25.670.000 toneladas em 14 semanas. 14-15, temporada passada, 23.710.000 toneladas. A 15-16 agora traz um número bem mais baixo, 18.170.000 toneladas, então um recuo bastante forte para o milho. Dando sequência aqui, nós trazemos mais um cenário gráfico. Esse cenário gráfico mostra as exportações americanas, os embarques para 14 semanas. 14-15, 9.630.000. 15-16, 7.250.000 toneladas, portanto, apresentando um recuo que você pode acompanhar nos números na ordem de 25%. E como você viu há pouco, os Estados Unidos não tiveram uma temporada 14-15 com grandes vendas de exportação, mesmo assim a temporada atual vem abaixo. E por aqui, para complementar as informações estratégicas para o seu planejamento, você produtor de milho que trabalha com milho, eu trago agora os valores para a Bolsa Paulista. E os valores vinham há pouco em alta, diferente da Bolsa de Chicago, que vinha em queda. É isso que a gente observa agora, essas negociações para esta sexta-feira, 12h34, horário de Brasília. Veja que vem com uma alta de 1,05%, o contrato de janeiro do próximo ano, com 2.280 contratos negociados a R$ 36,40 a saca. O contrato de março de 2016 vem com uma alta um pouco menor, abaixo de 1%, mas 0,98% de alta, a R$ 37,10. O contrato de maio do próximo ano vem com 60 contratos negociados a R$ 36,10, uma alta de 1,26%, a maior alta, aliás, entre as posições negociadas nesta sexta. E o contrato de setembro do próximo ano, R$ 34,90, vem aí com uma variação positiva de 0,72%, valores, portanto, para a Bolsa Paulista neste momento. Bom, e a gente já trouxe o destaque para a soja da Conab, agora está a hora de falarmos do milho. A Conab divulgou seu terceiro levantamento, que no caso do cereal aponta, como já havia acontecido na temporada 14-15, redução na área de primeira safra para o milho produzido no Brasil. Esse milho produzido no Brasil vai ter uma área 6,7% menor, cerca de 413 mil hectares que migraram para a cultura da soja. O total na área de produção de milho no Brasil alcança
9.550.600 hectares e deve trazer uma produção em primeira safra de 27.480.000 toneladas. É o que nós vamos ver agora no cenário gráfico, porque esses 27.480.000 toneladas já aponta uma alta se comparado com aquilo que acontecia no relatório de novembro. É o que nós vamos trazer em destaque agora. Você acompanha comigo os números para o milho aqui no Brasil, de acordo com o levantamento apresentado hoje. Aqui nós temos a temporada 14-15, a estimativa de produção, com 84.670.000 toneladas. Novembro trouxe 81.900.000 toneladas de estimativa de produção e melhora agora, aumenta a expectativa de produção em dezembro para a temporada 15-16. Vem para 82.430.000 toneladas. Se continua abaixo da 14-15, há uma diminuição diária, em especial em primeira safra, mas os técnicos da Conab já enxergaram em dezembro, divulgaram em dezembro, números um pouco maiores para a produção de milho no Brasil, se comparado aos números que foram divulgados no segundo levantamento, que foi divulgado no mês passado. Dando continuidade, agora nós vamos ver mais números para a safra brasileira de milho na temporada 15-16, mas agora comparando primeira e segunda safra, é o que nós trazemos aqui. Pode soltar o gráfico, você vê aqui a primeira safra produzindo 27.480.000 toneladas, a segunda safra 54.562.800 toneladas, enquanto o total disso tudo vai ser de 82.430.000 toneladas. Essa é a previsão da Conab, divulgado hoje no seu terceiro levantamento de safra, que vai comprovando que a segunda safra brasileira de milho é realmente muito mais relevante e a diminuição diária do milho em prol da soja, e daqui a pouco você vai ver que diminuiu também a área de algodão em prol da soja também. Por aqui a gente troca de cultura, a gente fala agora sobre o setor sucro-alcooleiro. E claro, as chuvas não só prejudicaram aí a produção da região sul do país, mas para a região centro-sul também prejudicaram o fim da safra da cana-de-açúcar. Informações que a gente acompanha agora junto com o repórter Gustavo D'Angelo. O balanço aponta que no Centro-Sul, durante a segunda quinzena de novembro, foram processadas 18.740.000 toneladas de canas-de-açúcar. O número representa 18,85% a mais do que o verificado na mesma quinzena de 2014. E o motivo é o prolongamento da safra, decorrente do maior acúmulo de dias parados por força das condições climáticas. De acordo com a Única, esse número poderia ser ainda maior se não fossem as constantes chuvas que assolaram a região. Já são 35 dias parados, o que dificulta o processamento de toda a cana disponível para essa temporada. Até 1º de dezembro, apenas 47 unidades produtoras haviam encerrado a moagem no Centro-Sul, contra 137 unidades com safra finalizada na mesma data de 2014. No acumulado, desde o início da atual safra até o primeiro dia deste mês, o volume processado de matéria-prima somou 563.290.000 toneladas, crescimento de 1,64% ante as 554.220.000 toneladas registradas em igual período do ciclo anterior. Gustavo D'Angelo para o SBA. Ainda falando sobre o açúcar, a gente vai acompanhar agora os preços. Você sempre de olho com essas valorizações diárias. A gente vai acompanhar para o açúcar cristal como vem apontando esse crescimento do preço para ontem, dia 10 de dezembro. Esse que a gente observa agora, você já observa no seu televisor. Ontem, R$ 79,60 a saca de 50 quilos em Santos. Mais no dia 9, na quarta-feira, R$ 79,38. Portanto, temos uma valorização positiva de um dia para o outro de 0,14%. E também fazendo uma análise desses primeiros 10 dias do mês de dezembro, temos uma
variação também positiva que chega a 1,84% para o açúcar cristal, números divulgados pelo CPEA. Por aqui a gente apresenta agora cotações de mercado, dessa vez para o milho, nas principais praças produtoras brasileiras. Hora de intervalo comercial e na volta você acompanha mais números divulgados pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para o relatório aí de grãos, dessa vez para o arroz e o feijão. Daqui a pouco você tem mais informações sobre a soja e também como no Brasil, muitas culturas cederam espaço para ampliação das áreas de produção da oleaginosa. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Por aqui os destaques no mercado do trigo, trigo que não teve bons desempenhos no relatório de vendas e exportação. Ontem cedia e hoje a coisa continuava da mesma maneira que nessa quinta-feira. Vamos ver se essa queda continua. Estamos aqui, o trigo não recupera, o trigo pelo menos no mais curto prazo recupera e aí uma leve queda nas demais posições. No mais curto prazo a posição de dezembro vem marcando alta de 1,39% a $4,91 mais 25 por bushel. Março vem com ligeira queda de 0,10% a $4,95 por bushel. Maio, $5 mais 25 por bushel. Assim vem o movimento de queda para maio, com um recuo de 0,14%, enquanto julho vem com $5,04 mais 50 por bushel, vem registrando uma queda de 0,09% para esta posição. Trigo que tem uma situação de vendas realmente baixa. A última semana foi marcada com um pouco mais de 225 mil toneladas que foram vendidas pelos norte-americanos. Comparado com a semana imediatamente anterior, dá uma diferença negativa de 10%. Então, claro, não tem muito a que comemorar o trigo que tem também uma expectativa de exportação mais baixa, geral, na ordem de 21%. Por falar em exportação, vamos ver esse cenário aqui. Nós temos análises gráficas que mostram essa situação, foram feitas pela Rural Business, histórico de vendas para 27 semanas, é o que nós temos aqui, e você observa muito claramente que a temporada 15-16 vem bem mais fraca que as outras que aparecem aqui. Nós temos temporadas aqui, esse estudo, da temporada 10-11 até a safra 15-16. A 15-16 tem 14.800.000 toneladas, ela é bem mais baixa do que as demais, inclusive a 14-15, que já era baixa, já era pequena, já não era tão expressiva assim, então vem realmente com uma situação de pressão sobre as vendas de exportação de trigo norte-americano. Vamos ver agora os embarques também para trigo, 27 semanas, o trigo é uma cultura que não vem na mesma semana da soja e também do milho. Você tem aqui a 14-15, eram 12.420.000, agora na 15-16, 10.530.000 toneladas, um número que confirma um recuo de 15% se comparado à temporada 14-15 com a 15-16. A 15-16 embarcou 15% a menos para a mesma semana. Por aqui a gente acompanha agora mais preços apontados pelo indicador CPEA, também, claro, falando sobre o trigo para reforçar aí as informações para você que trabalha com cereal. A gente acompanha o preço para o dia 10 de dezembro, portanto, ontem, quinta-feira, R$ 727,05, o preço por tonelada, tomando como referência o estado paranaense. No dia anterior, na quarta-feira, dia 9, chegava a R$ 727,97. Portanto, nós temos um recuo, uma queda na ordem de 0,13% para essa valorização diária e também fazendo uma análise para os últimos esses 10 dias do mês de dezembro, nós temos uma variação também que marca números negativos, uma queda de 0,56%, puxados principalmente pelo preço do dia 4 de dezembro, quando alcançou R$ 717,27 o preço por tonelada, tomando como referência lá no estado do Paraná, números então de preços divulgados pelo indicador CPEA. Já que nós estamos falando do trigo, a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha a cotação do trigo lá no estado do Paraná.
E por aqui tem recorde lá do Porto de Paranaguá, que embarcou em um só dia aí a maior carga de navio. Números divulgados, então, aqui recentemente apontam que todo o tempo disponível sem chuva pode ser pouco para o Brasil atingir a sua meta de exportar 30 milhões de toneladas do milho colhido em 2015 até o fim do mês de janeiro. Esse volume recorde teve um acúmulo por causa das chuvas e do embarque elevado de soja, que foi 7 vezes maior no mês de novembro, em comparação com o mesmo mês de 2014. Sob alta pressão, o Porto de Paranaguá bateu um novo recorde diário de carregamento de grãos por um só berço na última quarta-feira. Segundo a administração dos portos de Paranaguá e também de Antonina, ao longo dessas 24 horas da quarta-feira, o berço 213 do corredor de exportação carregou 51.680 toneladas de soja no navio Okinawa, que segue para a China. Lembrando que o navio pode carregar até 60 mil toneladas, mas nem sempre viaja com capacidade máxima lotada. Assim, com esse feito, o berço 213 conseguiu praticamente carregar um navio inteiro no mesmo dia. O serviço muitas vezes demora 2 a 3 dias. Investimentos que passam de 5 milhões de reais tornaram o carregamento mais ágil, conforme aponta a administração do porto. O recorde anterior é recente e foi marcado dia 9 de junho, quando o berço 214 chegou a 50.500 toneladas e um graneleiro. A nova marca supera agora esse patamar em 2,3%. Por aqui a gente acompanha mais cotação do mercado, dessa vez para o feijão lá no estado do Paraná. Bom, por aqui mais destaques relacionados ao levantamento da Conab. Hoje foi divulgado pela manhã esse terceiro levantamento. A equipe do Agricultura BR, nós trabalhamos esse levantamento para saber mais informações a respeito deles. Então vamos trazer agora destaque para algumas culturas, começando pelo arroz. Isso porque o arroz tem uma expectativa de produção de quase 12 milhões de toneladas, são 11.921.700 toneladas na expectativa de produção na temporada 15-16. Isso representa uma leve redução, falando em hectares, produção e produtividade bem leve, mas ainda assim uma redução, atingindo esse número 11.921.600 toneladas de produção na temporada 15-16. E fazendo uma dobradinha aí, arroz com feijão para o feijão, também números divulgados pela Conab, os números da primeira safra de feijão devem produzir a 1.167.000 toneladas. Mesmo com o aumento aí da produção e produtividade do feijão dessa primeira safra, mesmo assim deve ter aí uma leve redução nessa primeira safra para o feijão. Bom, no caso do algodão, o algodão teve uma redução diária. Essa redução diária se teve principalmente no estado da Bahia. O produtor baiano, o agricultor baiano, optou por destinar a maior parte, está destinando nas últimas safras, e essa fica mais evidente, áreas que até então eram para o cultivo do algodão. Lembrando que a Bahia é o segundo maior produtor de algodão do país, elas estão saindo do algodão, migrando para as áreas de produção de soja. Essa queda representou 1,6%, esse recuo, essa migração de áreas, 1,6% de queda nas áreas de produção de algodão do país. Com isso, a Conab estima para a produção de algodão em caroço 2.258.000 hectares, 1.258.000 toneladas de algodão, e em pluma 1.533.000 toneladas em algodão em pluma, de acordo com o levantamento da Conab, que foi divulgado na manhã desta sexta-feira.
Olha, nos chamou a atenção durante a manhã de hoje, enquanto a equipe da Agricultura BR analisava o levantamento da Conab, a tomada de crédito por parte do produtor rural brasileiro. Essa tomada de crédito, de acordo com os números do Bacen, até o levantamento de outubro, o Banco Central trouxe até outubro, ela é maior em 2015 comparada com os anos anteriores, 2014 e 2013, mas é bem maior mesmo. Nós vamos trazer agora o posicionamento do secretário de Política Agrícola, que fala a respeito de como que o produtor rural tem acessado o crédito no Brasil nessa temporada 2015-2016. A estranheza da economia está mais associada à estranheza da política. Os agricultores estão aproveitando oportunidades do câmbio bastante vantajosas, seguem comercializando a safra porque nenhuma política de apoio à comercialização deixou de ocorrer. Muito pelo contrário, nem precisamos fazer certas intervenções ou realizar algum tipo de apoio, porque o câmbio e a comercialização interna sustentam o fluxo de comercialização do país. Então, a estranheza ocorre em certos setores. A agricultura continua exportando muito, 1 milhão de toneladas de milho exportados em 4 dias em dezembro, mostra que o setor segue estável, pujante e contribuindo em muito para a economia do Brasil. Você viu o secretário João Intini comentando, claro, o volume de exportação é extremamente elevado para soja e milho, mas o que causa estranheza não é exatamente isso, e sim em um ano no qual você tem preços internacionais que são baixos, os valores internacionais, o que vem contribuído para a rentabilidade é o dólar mais alto, e um ano também no qual se tem uma taxa de juros bem superior às safras passadas, a tomada de crédito ser maior. E é por isso que na próxima semana você vai acompanhar aqui no Agricultura BR um levantamento que mostra esse comparativo, principalmente nos meses de junho, julho e agosto. O ano de 2015 foi disparado, é muito superior à tomada de crédito por parte do agricultor brasileiro. Então nós vamos conversar com diversas autoridades, com representantes, para saber como é que foi essa relação. Um ano no qual você tem juros bem mais elevados e preços internacionais mais baixos, a tomada de crédito foi muito maior. Vamos falar de previsão do tempo agora? Previsão do tempo lá para a região norte, onde infelizmente as chuvas seguem bastante irregulares, atrapalhando assim o plantio da soja, do milho, do algodão. Alguns ainda nem começaram, está muito devagar, prejudicando assim essas culturas lá na região norte. Mas a gente vai saber agora com a Thaís Baroni se vai melhorar esse quadro para os próximos dias. Tem perspectiva de chuva para a região norte? Thaís, conta pra gente. Olha, Elaine, infelizmente as chuvas ainda vão ficar bem irregulares sobre a região norte do país. Neste fim de semana há previsão de pancadas de chuva sobre a região, mas novamente aquelas pancadas de chuva bem irregulares. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva em grande parte dos estados, só mesmo no sul do Tocantins e também do Pará é que o tempo fica um pouco mais firme. Só que essa chuva prevista para a região norte na tarde de hoje, ela não vem com tanta intensidade. São novamente aquelas pancadas de chuva de fim de tarde que não devem atingir todos os municípios. Amanhã a situação não muda muito sobre a região norte do país. Vai voltar a chover nas áreas mais ao sul do Tocantins, também sul do Pará, mas aquela chuva novamente em forma de pancadas que não traz grandes volumes acumulados. Uma chuva bem irregular que é decorrente do calor, né? As temperaturas estão bastante elevadas por lá, então no fim da tarde, com a chegada de alguma umidade sobre a região, dispara a formação de nuvens e provoca essas pancadas de chuva, mas somente de maneira bastante irregular. E no domingo a situação também não muda muito sobre a região norte do país. Temos ainda previsão de pancadas de chuva sobre todos os estados da região, mas assim como nos dias anteriores, novamente aquela chuva bem mal distribuída que não deve trazer grandes volumes. Elaine, desculpa. Tá certo, Thaís. A gente estendendo agora a região, não só a região norte, aí sofre bastante com essa falta de chuva, mas no Nordeste a situação é ainda pior. Para você de casa ter uma ideia, você de outras regiões, tem alguns municípios que não chove há quase 100 dias. E olha só, deve ser aí um desespero para o produtor que está esperando chuva. Então, conta pra gente, será que São Pedro vai mandar chuva para essa região?
Olha, sobre a região Nordeste, a situação muda um pouco agora nos próximos dias. Vai voltar a chover em algumas áreas do interior da região, mas assim como na região Norte, ainda teremos uma chuva bastante irregular. É somente mais para o fim do mês que volta a chover de maneira um pouco mais significativa em alguns pontos da região Nordeste do país. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva em diversos estados da região, principalmente sobre o Maranhão e leste do Piauí. Mas assim como na região Norte, também aquela chuva em forma de pancadas que ocorrem principalmente no período da tarde. No restante da região, o sol predomina, o tempo segue firme, temperaturas bastante elevadas e não chove na tarde de hoje. Amanhã a situação muda um pouco sobre a região Nordeste. Já volta a chover em alguns pontos do interior da região. Essa região aqui que não recebia chuva há mais de 100 dias deve receber algumas pancadas de chuva amanhã à tarde, mas ainda assim aquelas pancadas que não vêm com tanta intensidade. Mas de maneira geral é o tempo firme que predomina principalmente sobre o estado da Bahia. E no domingo, como eu disse, volta a chover também um pouco mais sobre o restante da região Nordeste. Algumas áreas do sul da Bahia ainda tem tempo firme, mas de maneira geral, as instabilidades elas vão se espalhar mais sobre a região Nordeste do país no decorrer deste fim de semana, causando aí aquelas pancadas de chuva que ainda devem ficar bastante irregulares. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Thaís. E daqui a pouco ela volta, então, com previsão para outras regiões. E olha, vem chuva, então, levemente, mas vem chuva para as regiões Norte e Nordeste. E se você quer entrar em contato conosco, quer enviar uma foto, um vídeo, ou mesmo quer assistir aqui, não conseguiu acompanhar o programa na íntegra, você pode também, através das nossas redes sociais e também de outras plataformas que você não conhece ainda, preste atenção. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar os destaques também para a previsão do tempo, com destaque principalmente para a umidade do solo. Bom, daqui a pouco você tem mais informações sobre milho, sobre soja e outras informações que você só acompanha aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o Agricultura BR está de volta e o destaque agora é a previsão do tempo. Bom, e vamos falar sobre umidade de solo. A umidade de solo é extremamente importante e aqueles picos, quando está muito seco o solo ou quando está saturado, está com muita água, isso acontece hoje no estado do Paraná, por exemplo. Todas essas duas situações, elas trazem um impacto negativo sobre qualquer cultura, sobre as áreas de produção. E é por isso que a Thaís Baroni agora participa conosco, trazendo um mapeamento da umidade do solo em todas as regiões produtoras do país. Thaís, é extremamente importante, o Brasil é um país continental e tem também a umidade de solo diferentes em várias partes do país. Como é que essa situação está, como ela se encontra no Brasil? Exatamente, Fabiano. No Brasil, a gente tem diversas situações diferentes em relação à umidade do solo. Só que agora, nas últimas semanas, as chuvas elas foram um pouco mais regulares, de maneira geral, entre todo o centro-sul do Brasil. Por isso, a umidade do solo voltou a subir. Na região sul, a umidade do solo já está elevada há bastante tempo. O solo dos 3 estados da região está bastante encharcado e, como você mencionou, os produtores do Paraná estão tendo alguns problemas com as atividades de campo por conta disso. Sobre a região sudeste,
sudeste também temos umidade do solo bastante elevada, principalmente entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Até mesmo nas áreas ao norte de Minas, Espírito Santo e também norte do Rio, a umidade do solo subiu agora nos últimos dias por conta dessas chuvas um pouco mais frequentes. Sobre a região centro-oeste do país também voltou a chover um pouco mais agora nas últimas semanas e a umidade do solo subiu um pouco em grande parte da região. No último mês, a umidade do solo estava muito baixa sobre a região centro-oeste do país. Os produtores de soja tiveram bastante problema para fazer o plantio da soja, principalmente sobre o estado do Mato Grosso, mas agora a umidade do solo já voltou a subir em grande parte do estado. Mato Grosso do Sul ainda com a umidade do solo também elevada, o mesmo sobre o estado de Goiás. Em alguns pontos da região centro-oeste ainda temos um solo bastante seco e agora nas próximas semanas, infelizmente, a chuva vai ficar um pouco mais irregular também sobre essa região. Na região norte do país também a umidade do solo um pouco mais elevada em alguns pontos da região, principalmente entre Rondônia, Amazonas e Acre. Já no restante da região norte do país, entre Pará, Tocantins e também Amapá, solo bastante seco. Os produtores de soja da região estão com dificuldades para dar início ao plantio por conta dessa baixa umidade do solo. E sobre a região nordeste, como eu mencionei agora há pouco, também temos um solo bastante seco em grande parte da região. A umidade subiu um pouco em alguns pontos do oeste da região, mas ainda assim o solo não está muito úmido. Como a gente observa, em todo o centro-sul do país, temos um solo um pouco mais encharcado, um pouco mais úmido, enquanto na faixa norte do Brasil o solo ainda está bastante seco. Agora, nos próximos dias, a tendência é que esse cenário não mude muito, principalmente neste primeiro período. Entre os dias 11 e 15 de dezembro, teremos ainda chuvas mais concentradas em toda a parte sul do Brasil. Em todo o centro-sul do Brasil é que devemos ter os maiores volumes de chuva, principalmente sobre a região sul. Já na metade norte do país, ainda teremos chuvas bastante irregulares e mal distribuídas, com baixos acumulados, e neste período ainda teremos também temperaturas bastante elevadas. Num segundo período, entre 16 e 20 de dezembro, vai voltar a chover um pouco mais sobre a região nordeste e algumas partes da região norte, mas ainda assim, chuva que não deve vir com grandes volumes acumulados. Só mesmo o estado do Maranhão e também leste do Piauí é que deve receber um pouco mais de chuva neste período, mas as instabilidades ainda vão continuar mais concentradas sobre a região sul e sudeste e também parte da região centro-oeste do país. Mas ainda assim, elas devem perder um pouco de força neste período em relação ao período anterior. E já no terceiro período, entre 21 e também 25 de dezembro, aí sim a previsão é de chuva em grande parte do Brasil. Volta a chover, inclusive, sobre o interior da região nordeste do país, chuva mais expressiva na região do Matopiba, com acumulados variando entre 30 e também 50 milímetros. Neste período, as instabilidades perdem um pouco de força sobre a região sul e as temperaturas devem subir bastante por lá. Então, a umidade do solo tende a cair um pouco nos estados da região, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Mas, de maneira geral, nesta semana, entre 21 e 25 de dezembro, previsão de chuva generalizada sobre grande parte do país. Hoje eu encerro a minha participação por aqui. Na segunda-feira, a Nadiara volta com a previsão do tempo. Boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde, Thaís. Um ótimo final de semana para você, para a equipe aí da Somar Meteorologia. Serviço de destaque é importante, umidade de solo. Ali do lado do mapa da Thaís aparece ali aquelas cores, né, que vai desde o amarelo, passa pelo vermelho, sobe para o verde, azul, até chegar numa cor roxa. Cor roxa é saturado, né? Muita umidade, 100% de umidade. Ao contrário disso, é quando não se tem umidade nenhuma no solo. É o que vem ocorrendo em boa parte da região nordeste do país, que envolve, inclusive, alguns estados que são da nova fronteira agrícola do Matopiba. Destacamos agora o quadro Agricultura BR Responde. E por aqui a pergunta hoje.
E por aqui hoje a pergunta vem de Cachoeira do Manteiga, no estado de Minas Gerais, Fabiano. Exatamente, até respondendo também alguns telespectadores do Twitter que têm participado, que fala que a gente não fala sobre fruticultura. Hoje nós vamos fazer sim, falar um pouco a respeito disso, respondendo essa pergunta. Elaine. E hoje o Pedro pergunta aqui pra gente aqui mostra para você aqui de todo o Brasil, vai que é o mesmo questionamento aí da sua produção. Ele pergunta o seguinte: eu plantei um pé de uva há 2 anos e agora que começou a dar os primeiros cachos de uva, só que alguns insetos estão acabando com os pequenos cachos. Existe algum tipo de produto para acabar com esses insetos? Ele que é de Cachoeira do Manteiga, no estado de Minas Gerais. Bom, por aqui então vamos trazer a resposta. Quem respondeu foi o pesquisador da Embrapa Uva e Vinhos, que é localizado lá no estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui a resposta. Temos aqui a resposta do Adriano Mazzarolo, doutor pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, que disse o seguinte: existem empresas em Petrolina usando redinha de cobrir cabelos para proteger os cachos, ensacando cacho por cacho, eficiente, porém muito trabalhoso. Outra possibilidade é proteger o vinhedo com tela, também eficiente, porém com custo elevado. Pois, por enquanto, não existe produto que não seja tóxico, autorizado e eficiente para aplicar. Basicamente, o que o pesquisador está dizendo é o seguinte: tem como lidar com a situação? Tem, mas você vai gastar algum recurso porque não tem ainda um defensivo autorizado aqui no Brasil. Este foi o quadro Agricultura BR Responde, o que você, claro, pode enviar a seu questionamento. A gente vai fazer aqui questão de responder junto a especialistas, pessoas especializadas, para te dar aí a melhor resposta. E você pode enviar através do WhatsApp, né? Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. E a Agricultura BR destaca mais uma vez o mercado do milho, agora cenário internacional. Vamos trazer aqui a operação em Chicago, segue em queda, a queda agora ela fica mais expressiva. Posição de dezembro vem na mínima negociada no dia de hoje, a $3,74 mais 50 por bushel, recuo de 0,72%. Março, $3,76 mais 75 por bushel, queda de 0,65%. Maio, $3,82 por bushel, recuo de 0,58%, e julho vem também com negócios em queda, as posições de mais curto prazo com queda, a queda para julho é de 0,57% a $3,86 mais 50 por bushel. As 4 posições de mais curto prazo, eu falava que a queda tinha se ampliado, ampliou sim, ficou mais expressiva agora, e com isso as 4 posições negociadas de milho lá em Chicago vêm no valor mais baixo negociado nesta sexta-feira. E olha, após a semeadura da soja, você, produtor e produtora, deve ficar atento e fazer aí o acompanhamento para, claro, aí prestar muita atenção em relação às pragas das lavouras e também às doenças. E a gente vai agora observar uma matéria feita no interior aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e a gente acompanha agora na reportagem de Miriam Valadares. Em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul,
O Seu Paulo, da família Stefanello, destina 2.950 hectares das fazendas do grupo ao plantio da soja. A semeadura do grão foi realizada de 4 de outubro a 8 de novembro. Uma fase que a gente encontra agora na lavoura está florescimento, já as primeiras plantadas já está na emissão de vagens e está muito boa a lavoura esse ano. O clima tem ajudado agora no final de novembro e início de dezembro, as chuvas melhoraram, então está desenvolvendo super bem. Um pequeno parênteses em relação ao clima. O produtor abre ao falar desta parte da lavoura que no dia 4 de dezembro foi atingida por uma chuva de granizo. Ele estima uma perda entre 15% e 20% nos 150 hectares atingidos. Agora, em relação a pragas e doenças, como que está aqui na propriedade? Tudo sob controle? As pragas e doenças, até agora as doenças de fungo não foram tão fortes, elas estão até controladas, né? E tivemos maior dificuldade foi com amargoso resistente, falso ródeos, e também o controle foi feito, mas foi difícil. E um aparecimento precoce de percevejo, que não é normal, e cada ano que está passando está ficando mais forte a incidência de percevejo. A experiência de mais de 20 anos plantando soja faz com que o agricultor utilize o aprendizado para controlar de imediato os problemas que atingem a lavoura. Nesta fazenda, houve um aumento de 30% no custo de produção. A esperança do agricultor é que o dólar se mantenha estável até o momento de comercialização dos grãos. Nossos produtos, o insumo é tudo cotado em dólar. E por mais que o soja também é vendido em dólar, mas o custo veio antes, né? Então a gente teve um aumento bem grande. E estamos até preocupados com esse negócio do custo, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente, se o dólar vai continuar assim. Se ele baixar, provavelmente vai ficar comprometida a renda do produtor. A realidade das demais lavouras da região é semelhante à desta fazenda. Miriam Valadares para o SBA. Bom, por aqui voltamos a trazer os destaques para o mercado. Mercado hoje aqui no Brasil bastante nervoso. Claro que a questão do grau de investimento do Brasil por parte das principais agências de risco do mundo. O Brasil já perdeu esse grau mesmo. A principal empresa brasileira voltou a ter nota rebaixada. Isso tudo influencia diretamente a economia nacional. E como que isso impacta no seu negócio? Neste momento, apesar dessa situação toda trazer em médio e longo prazo uma situação que não é boa para a economia nacional, nós temos o dólar hoje subindo e subindo com muita força. Isso já acontecia ontem por conta da expectativa, aí vem a confirmação e aí com isso o dólar dispara. E o dólar vem agora de novo bem alto, nós vamos aqui ver o dólar aqui já próximo a R$ 3,90, R$ 3,87 mais 5, assim vem os negócios com o dólar comercial aqui no Brasil. Ele oscila, está oscilando sim, mas oscila próximo a uma alta de 2%. Inclusive, há poucos minutos aqui nós vínhamos acompanhando o painel e a alta para o dólar já chegava a 2%, mostrando uma situação de mercado que tem uma expectativa de haver menos um capital estrangeiro menor no país e com isso fica com a moeda americana mais cara. R$ 3,87 mais 3, assim vem sendo negociado o dólar aqui no Brasil, porque a expectativa da economia, de maneira geral, não é boa para o país. E esse dólar mais alto, você já sabe, ele está alto por conta desse motivo, deve puxar e elevar os valores de vários produtos que são exportados pelo país. O principal deles, que é o principal da pauta de exportação nacional, é justamente a soja. E por falar em soja, vamos trazer agora os destaques para a soja negociada lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, ela que teve um bom desempenho de vendas e exportação. Vamos saber agora como é que está a soja. Soja que vinha em queda já há alguns minutos, né? Nós já vimos soja aqui em Chicago 2 vezes durante essa segunda edição, ao vivo para todo o Brasil e também os países vizinhos. Nós tínhamos soja na abertura da Agricultura BR em queda, depois, lá 40 minutos depois, nós tínhamos soja ainda em queda, mas agora essa perda ela ficou um pouco mais expressiva. E a posição de janeiro recua agora 0,71%, com negócios a $8,72 por bushel.
Março vem com recuo de 0,68% a 8 dólares 75 centes, mais 25 por bushel. A situação hoje é de pressão aí sobre soja negociada em Chicago. Maio vem com 8 dólares 81 centes, mais 25 por bushel, queda de 0,70%, enquanto julho tem negócios a 8 dólares 88 centes, mais 75 por bushel, a queda é de 0,58% para essa posição. Portanto, posições de mais curto prazo tem uma situação aí de pressão negativa, vem perdendo soja nos Estados Unidos. E eu comentava que soja até que apresentou um bom fundamento durante essa semana. O relatório de vendas e exportações que foi divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontaram para vendas e exportações na última semana em 1.450.000 toneladas, um volume pelo menos 2% superior à máxima que o mercado esperava nos Estados Unidos. Isso trouxe reação para o mercado nesta última quinta-feira, mas não foi possível ou não foi o suficiente para dar sustentação no dia de hoje. Vamos saber agora dos fundamentos, mostrando aqui um pouco a respeito na análise gráfica o que acontece com soja nos Estados Unidos. Nós temos aqui histórico de vendas, 14 semanas de safra. Você enxerga aí no seu monitor desde a temporada 10-11 até a temporada 15-16. Nós tivemos na temporada 13-14 38.630.000 toneladas, 14-15, 40.460.000 toneladas e a 15-16, 34.400.000 toneladas. A expectativa de vendas totais dos Estados Unidos para a temporada 15-16 são bem menores do ano passado. E você já observa que a diferença entre uma temporada e outra já é de 6.060.000 toneladas nas vendas de exportação em um acumulado de 14 semanas. Dando continuidade aqui aos fundamentos, vou mostrar agora os embarques americanos. Esses embarques serão mais uma vez divulgados na segunda-feira e aí com isso você tem a atualização dos números, mas por enquanto a história é essa aqui. Nós temos a temporada 14-15 com os americanos embarcando em 14 semanas 23.750.000 toneladas e a 15-16 também no acumulado de 14 semanas um embarque de 21.840.000 toneladas, uma diferença entre uma safra e outra na ordem de 8%. E o Agricultura BR vai chegando ao fim. Se você perdeu alguma informação ou mesmo quer assistir novamente para reforçar aí as suas informações para o seu negócio, não tem problema. Terminando aqui o Agricultura BR, você pode acessar o portal, nosso blog do Agricultura BR, através do portal sba1.com e aí sim você pode assistir na íntegra toda a nossa programação desta sexta-feira. E agora você vai conferir o que foi destaque na nossa programação. O maior destaque foi o levantamento da Conab, terceiro levantamento da safra 15-16 do Brasil, mostrou uma safra geral maior, 211 milhões de toneladas, mas também apresentou números superiores para a soja e também para o milho, se comparado ao relatório que foi apresentado no mês passado. E falando em soja, ela deve garantir uma manutenção mais rentável ao produtor do estado do Rio Grande do Sul. Você viu destaques importantes em torno do assunto café, tanto para o café arábica, tanto para o café conilon aqui no Brasil. O conilon vem com uma situação um pouco mais forte e o arábica oscila, mas agora oscilando já para um campo um pouco mais positivo. E também acompanhamos a previsão do tempo que, de acordo com a Somar Meteorologia, deve ver chuva mesmo, que aí disfarçada e irregular lá para as regiões norte e nordeste. Hoje nós vamos ficando por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira. A gente volta na terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.